primeira questão. Uma lesma percorre 4 metros para chegar a uma flor. A lesma parte com a velocidade escalar constante de 4 centímetros por segundo. Determine quanto tempo, em segundos, a lesma gasta para chegar à flor. Então, o que é que ele quer saber nessa questão? Ele quer saber o tempo. E aí eu sei que o tempo é a distância percorrida dividido pela velocidade escalar média. Então vamos nessa. Outra coisa também que você tem que saber, se o corpo estiver com velocidade constante, o valor da velocidade dele coincide com o valor da velocidade média. Uma pessoa que está sempre a 50 km por hora, não muda a velocidade. Se eu calcular a velocidade escalar média dele, vai dar quanto? 50 km por hora. Então, se a lesma está com velocidade constante de 4 centímetros por segundo, se eu calcular a velocidade escalar média dela, vai dar quanto? 4 centímetros por segundo. Então, basicamente, se eu quero tempo, eu vou pegar a distância e dividir pela velocidade escalar média. Agora, eu tenho que tomar cuidado. Centímetro, segundo, metro. Não dá para trabalhar com metro e centímetro ao mesmo tempo, né? Um caminho, 4 metros, corresponde a 400 centímetros. E agora eu fico 400 centímetros, 4 centímetros por segundo. Então, agora estou com unidades coerentes. 400 por 4, 100 segundos. Letra C. Segunda questão. O desenho abaixo corresponde ao esboço das anotações feitas por um motorista ao longo de uma viagem. Analisando as informações contidas nesse esboço, podemos concluir que a velocidade escalar média desenvolvida pelo motorista entre as cidades A e D foi... Ok, então vamos à resolução. Eu tenho aqui as anotações do motorista. O que é útil para mim? Quanto ele andou? Ele foi do marco quilométrico 200 km ao marco quilométrico 540 km. Então ele andou 340 km. Em quanto tempo? Ele saiu daqui 9 horas, chegou aqui às 13 horas. Em 4 horas. Ele andou 340 km em 4 horas. Então, qual a velocidade escalar média dele? Qual a distância que ele andou? Qual o tempo? Como eu achei 340 km. Ele chegou ao marco quilométrico 540. E ele saiu do marco quilométrico 200. Então, ele andou 540 menos 200. E o tempo? Ele chegou às 13 horas. Saiu às 9 horas. Então, 340 dividido por 4, que vai dar 85 km por hora. Letra B. Terceira questão. Na região amazônica, os rios são muito utilizados para transporte. Considere que João se encontra na cidade A e pretende se deslocar até a cidade B de Canoa. Conforme indica a figura, João deve passar pelos pontos intermediários 1, 2 e 3. Considere as distâncias D mostradas no quadro que segue. João sai da cidade A às 7 horas e passa pelo ponto 1 às 9 horas. Se mantiver a velocidade constante em todo o trajeto, a que horas chegará a B? Então vamos. Então João saiu do ponto A às 7 horas e eu quero saber a que horas vai chegar ao ponto B. Claro que para saber o horário que ele vai chegar no ponto B, eu tenho que saber o tempo gasto na viagem. E mais uma vez, se eu quero o tempo, basta pegar a distância e dividir pela velocidade escalar média. Então, qual a distância? Ele me diz que de A até 1, 2 km. Ele me diz que de 1 até 2, 4 km. De 2 até 3, 4 km. E de 3 até B, 3 km. Então, eu já sei qual a distância que ele pretende percorrer. 2 com 4, 6 com 4, 10, com 3, 13. 13 km. Agora eu preciso da velocidade escalar média dele. Então, eu sei que de A até 1 ele andou 2 km. Em quanto tempo? De 7 horas a 9 horas, ele gastou 2 horas. Então, a velocidade escalar média dele, de A até 1, distância sobre tempo. Então, ele andou 2 km em 2 horas, não é isso? 9 horas menos 7 horas, 2 horas.
Então a velocidade escalar média dele foi de 1 km por hora. E ele disse o seguinte: durante todo o percurso ele vai manter uma velocidade constante. Então, se vai manter uma velocidade constante, ele vai manter qual velocidade? 1 km por hora, que foi a velocidade escalar média de A até 1. Então, 13 dividido pela velocidade escalar média, que é 1, então ele vai gastar 13 horas. Mas é essa a minha resposta? Não. Ele quer saber que horas, ele vai chegar a B. Se ele saiu às 7 horas e vai gastar 13 horas na viagem, que horas ele vai chegar em B? 7 mais 13. Vai chegar às 20 horas. Letra E. Quarta questão. Às 13h30, partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades é de 100 km. E o motorista manteve uma velocidade média de 60 km por hora ao fazer esse percurso. A que horas o ônibus chegou à Laguna? Então, mais uma vez, o que eu quero saber? O horário que o ônibus vai chegar na cidade. Então, para isso, eu preciso do tempo gasto na viagem. E, mais uma vez, para achar o tempo, o que é que eu preciso? Da distância e da velocidade escalar média. Qual a distância que ele pretende percorrer? 100 km. Com qual velocidade? 60 km por hora. Então, esse aqui é o tempo em horas. Para achar o tempo em minutos, basta pegar o tempo em horas e multiplicar por 60 minutos, já que eu sei que cada hora corresponde a 60 minutos. Dá para simplificar. Qual a duração da viagem? 100 minutos. Ou, se você preferir, 1 hora e 40 minutos. Então agora eu posso responder a questão. Se ele saiu às 13h30 e vai gastar 1 hora e 40 minutos de viagem, que horas ele vai chegar? Então, mais 1 hora aqui, 14h30. Mais 40 minutos, ele vai chegar às 15 horas e 10 minutos. Letra A. Quinta questão. Drones são veículos voadores não tripulados, controlados remotamente e guiados por GPS. Uma de suas potenciais aplicações é reduzir o tempo da prestação de primeiros socorros, levando pequenos equipamentos e instrumentos ao local do socorro, para que qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância. Considere um caso em que o drone, ambulância, se deslocou 9 km em 5 minutos. Nesse caso, o módulo de sua velocidade média é de aproximadamente... Então, mais uma questão sem grandes problemas. Ele me deu a distância que o drone vai percorrer e me deu o tempo. E pediu a velocidade escalar média. O único cuidado que eu tenho que tomar, quilômetro e minuto. Então vamos fazer o seguinte, 9 quilômetros eu sei que são 9.000 metros. 5 minutos, cada minuto tem 60 segundos, vai dar 300 segundos. Então vamos calcular, o drone percorreu 9.000 metros em 300 segundos. Simplificando, 90 dividido por 3, 30 metros por segundo. Essa é a velocidade média do drone. Letra B.